Amados, amadas, boa noite. Nós estamos agora, vamos já. Estão escutando aí, então? Veja se estão escutando. Estão escutando? Dá para escutar? Sim, tá ótimo. Tem uma pessoa, a Esté, que está aí querendo falar, tá certo? Cadê a Esté? Maria Eugênia, por favor, peça. Deixa eu ver aqui, cadê Maria Eugênia? A Maria Eugênia precisa estar aqui, Maria Eugênia. O Eugênia, ela se enganou. Ah! Ei! Alô? Oi? Esté, tá escutando? Como é que você tá? Tô bem, tô bem. Olha, gente, aqui essa é a Esté, minha amiga. Eu havia convidado para ela vir, se ela, rezar o Pai Nosso com a gente, mas aí a Maria Eugênia se confundiu, não foi? Então é o seguinte, para começar e chega do. Olha, ó, Maria, olha aqui para ti, ó, o coraçãozinho, ó. Tá certo assim? Ei, você tem quantos anos hoje? Tem quantos anos? 6 anos, né? 6. Muito bem. Então é o seguinte, você vai abrir hoje esse momento nosso agora de, de reflexão rezando o Pai Nosso. Reza o Pai Nosso, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. E Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Jesus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E tu sabe rezar o Anjo do Senhor, sabe o Santo Anjo? Não, sei. Sabe não. Pois reza o Santo Anjo, vai lá. Pois Santo reza. anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Tava com saudade de ti, Maria. Tá certo, Esther? Tá certo? Até mais, até outro dia, tá certo? Paz. Tchau. 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 Então, vocês viram aí a Esther, tá certo? Esther. Amados, então é o seguinte, nós vamos agora estudar o texto de hoje, não é? Tá certo? Vamos lá. É a oração de Jesus Cristo, tá certo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos começar, então? Tá certo? Marlene, você quer falar, Marlene? Quer dizer alguma coisa? Se você quiser dizer uma coisa, é só dizer que eu lhe boto ao vivo. Se foi só para dizer tchau. Então, vamos lá. Amados, a oração de Jesus Cristo. Então, lembrando, a sequência do curso Nossas Raízes. Esses dias de agora de pandemia, nós já estamos, essa é a quinto encontro nosso, tá certo? Nós pensamos
é estudar os Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades. Então, nós já estudamos a partir... Obrigada, Berenice, está certo. Maria está para rezar, está certo. Então, diz o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. 1. Na comunhão fraterna. 2. Na fração do pão. 3. E nas orações. 4. Então, essas são os 4 pilares que mantêm a comunidade. O ensinamento dos apóstolos, nós vimos que é a memória de Jesus. A comunhão fraterna é como Jesus se relacionava com as pessoas. A fração do pão, lembrar a Jesus, a Eucaristia, e as orações. E a semana passada, nós meditamos a oração no Antigo Testamento. E hoje vamos meditar a oração de Jesus. Então, o que é oração? Vamos lá. Se você quiser ajudar, escreva numa frase o que é oração. Vamos lá. O que é oração? Enquanto eu bebo um copo d'água, certo? O que é oração? Tá certo? O que é oração? O que é oração? Então, no Novo Testamento, existem 2 palavras em grego para falar o que é oração. Então, a primeira palavra é proselré. Proselré. Então, falar com Deus, conversar com Deus. Então, o que é que essa palavra grega, proselré, oração, qual é o significado dela? É uma palavra composta de pros significa direção, direção à troca. E euré é desejo, oração. Então, oração é troca de desejos. Interessante, literalmente, troca de desejo. Troca de desejo. Vamos dizer juntos? Oração é troca de desejos. Tá certo? Guardem isso. Troca de desejos. O que quer dizer? Eu me dirijo a Deus para pedir que os meus desejos sejam trocados pelos desejos de Deus. E seus desejos, ele transmite através que me persuade pela fé. Então, o que é oração? Vamos rezar comigo. Oração é troca de desejos. É a expressão proseuche, que é oração em grego, indica troca de desejos. Então, fazer com que eu passe a desejar o desejo de Deus. Tá certo? O desejo de Deus. Mais do que Deus faça os meus desejos, é pedir que eu deseje o desejo de Deus. Tá certo, Eulália? Chegando aí. Então, o desejo de Deus. Tá certo? Então é o seguinte. Então, vamos dizer juntos. Senhor, dá-me o teu Espírito, para que eu possa desejar aquilo que tu queres que eu deseje. Tá certo? A oração é troca de desejos. Então, Senhor, dá-me o teu Espírito, para que eu possa desejar aquilo que tu queres que eu deseje. Então, desde já é o seguinte, a oração é fruto do Espírito de Jesus. Tá certo? Eu já disse outras vezes, vou dizer, não, mas eu prefiro usar Espírito de Jesus. Por quê? Porque só o Espírito Santo, só o Espírito que é de Jesus, mostra Jesus.
Tá certo? Muita gente diz que tem o Espírito Santo e faz cada aberração. Então, para saber se o Espírito é santo e não espírito de porco, saber se ele aponta para Jesus. Se aponta para Jesus, é o Espírito Santo. Então, eu prefiro dizer o Espírito de Jesus. Me faz ver Jesus. Me faz, mostra como Jesus age. Então, a oração é uma troca de desejo. Eu troco os meus desejos pelos desejos de Deus. Que tal isso? Eu quero, então, que vocês, para mostrar aí, peguem, por favor, Marcos, capítulo 14, versículo 45. Pega aí, Marcos. E Paulo, que bom, tá? Estamos em família. Marcos Vinícius, Solange, estamos fininho. Vamos lá. Então, Marcos 14, 35. Pega aí, por favor. Marcos 14, 35. Marcos 14, 35. Alguém encontrou? Marcos 14, 35. Boa noite, Paula. Boa noite. Então, eu queria dizer, vocês estão chegando aí, se vocês têm alguma pergunta, alguma observação, vão colocando que a gente devolve. Que a gente devolve o pessoal. Então, a oração existem duas palavras em grego, no Novo Testamento, para falar de oração. Uma é proseuche, quer dizer, que literalmente significa troca de desejos. Então, eu faço o meu desejo, eu troco pelo de Deus. Tá? Eu preciso pedir ao Espírito. Senhor, dá-me o teu Espírito para que eu possa desejar aquilo que tu queres que eu deseje. Então, vamos lá pegar o texto. Marcos 14, 35. É lá no Jardim das Oliveiras. Diz assim, Jesus foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que aquela hora, se fosse possível, passasse dele. Jesus orava, proseuche. Pedia para que o desejo, externava a Deus o seu desejo, não é? O medo, a aflição, a tensão, orava, externava a Deus o seu desejo. Mas logo depois ele dizia, Abá, Pai, tudo é possível para ti. Afaste de mim este cálice, mas seja feito não o que eu quero, mas porém o que tu queres. Olha aqui, troca de desejo. Amados, deixa eu dizer uma coisa que é muito importante para a nossa vida. Principalmente nesse tempo em que as pessoas estão pensando muito pouco. E se fala muito de obedecer, obediência. Uma coisa que eu aprendi, só pode obedecer quem é capaz de dizer não. Vamos dizer juntos? Só pode obedecer quem é capaz de dizer não. Quem não for capaz de dizer não, nunca vai obedecer. Não vai obedecer. Só pode ser livre quem é capaz de dizer não. E só obedece quem é livre. Livre. Então, se eu sou capaz de dizer não, Jesus também disse não a Deus aqui. Eu não quero este cálice. Mas não seja feita conforme eu quero, mas como tu queres. Dá para entender o seguinte? Então, essa beleza, essa liberdade que nós precisamos ter, de conhecendo a palavra. Então, olha, Solange, só pode obedecer quem é capaz de dizer não. Porque só obedece quem é livre. Quem não é livre não obedece. Tá certo? Não opta. Então, só é livre quem é capaz de dizer não. E aqui, então, Jesus troca o seu desejo, aqui bem claro. Ele queria que afastasse o cálice. Mas disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E é interessante, Abá, papai. Então, a oração é essa intimidade que eu tenho com Deus. Uma coisa que eu
Acontecem umas coisas que assim, minhas abestagens, eu fico pensando assim. Por exemplo, alguns de vocês, às vezes se chateiam, os que têm pais, que têm filhos, chateiam assim, porque ficam tristes quando o filho responde, até grita com você. Sabe por que é que ele grita com você? Não é porque você seja fraco, não. É porque ele confia em você. Duvido, Eudó, se ele vai gritar com a polícia. Grita não, porque ele tem medo. Então, quando um filho seu, apesar de ser a loucura, gritar com você, pense nisso. Ele só grita porque confia. Tá certo? Porque não tem medo. Mas depois vamos chamar na grande para dizer algumas verdades. Vamos continuar aqui. Então, só obedece quem é capaz de dizer não. Consequentemente, a oração está intimamente ligada à fé. Pistes. Interessante, fé vem da origem de convencimento. É Deus que nos convence a ter fé. Tá certo? Deus nos convence a ter fé. Daí que a fé é uma virtude teologal. O que é virtude teologal? É uma virtude teologal que é de Deus. É Deus quem dá a capacidade de acreditar. É Deus que me convence. Então a fé será sempre uma reação. A obediência também é uma reação. Então é o seguinte, olha, para quem tem fé, a fé é de Deus. E nós, humanos? Qual é a virtude, a atitude que, que nasce no humano? A humildade. Eu acredito, eu me adequo a essa vontade. E a esperança? Esperança é de Deus. E qual é a característica humana que desenvolve quem tem esperança? Fiel. É fiel. É fiel. Tá certo? É fiel. E aí, a outra, o amor. O amor é de Deus. Tá certo? É de Deus. E qual é a parte humana nisso? É a paciência. Então, se fé, esperança e caridade são atitudes que Deus dá, é de Deus, a humildade, a fidelidade e a paciência é minha, é sua. Então vamos dizer assim: Senhor, dá-me o teu espírito para que eu possa desejar ser humilde, fiel e paciente. Tá certo? Essa é a oração. Então a oração é como troca. A minha vontade pela vontade de Deus. Existe, então, essa é a primeiro termo para oração. Segundo termo para oração. Bem, enquanto eu bebo um pouco d'água, o que vocês acham até esse momento atual? Que algumas pessoas estão chegando. Aí você que já está mais tempo pode dizer assim, o que foi mais importante nesse momento. Tá certo? Assim eu economizo a minha voz. Se vocês estão vendo que eu estou mais magro, isso, vamos lá. Então, a segunda palavra é. A segunda palavra. Olha, vocês assim que tem problema com a internet, depois vocês podem encontrar no IGTV. Vai estar lá essa. Depois os meninos vão colocar no vão colocar também no YouTube, tá certo? Vamos lá então. Então a primeira palavra é proseuche, que é troca, e a segunda palavra para oração é deeses. Deeses é de del, quer dizer, está em falta. Falta. Então, orar a partir desse verbo delmai é orando
por uma necessidade específica. Tá certo? Orando por uma necessidade específica. Quer dizer, é um pedido sentido pelo coração, decorrente de uma profunda necessidade pessoal. Então, a oração é uma troca, mas é também uma necessidade. Tá certo? E esse deeses é de dé, do grego, que quer dizer, implica uma necessidade sentida, pessoal e urgente. Olha só, então, qual é o texto que nós usamos para isso? É Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31. Pega aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Pega aí, por favor. Atos 4, 31. Tá certo? Atos 31. Vamos lá. Atos 4, 31. Diz assim. Pegaram o texto? Tudo bem. Diz assim. Quando terminaram a oração, e aqui em grego é deeses, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, a oração é entendida como uma necessidade profunda que eu tenho. Pois bem, outro texto interessante sobre a oração é Hebreus 5:7. Pega Hebreus 5:7. Hebreus 5:7. Vamos lá. Hebreus 5:7. Pegaram? Hebreus 5:7. Hebreus 5:7. Hebreus 5:7. É um texto lindíssimo que diz assim. Alguém pode escrever bem para o pessoal saber? É Hebreus HB 5,7. Hebreus 5:7. Sobre a oração. Diz assim. Cristo, nos seus dias de sua vida terrestre, dirigiu preces, deeses e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que tinha poder de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua submissão. Eu nunca entendi direito como é que Jesus dirigiu preces, aqui deeses e súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que podia salvá-lo e foi atendido, não morreu. Amados, amadas, talvez alguns de vocês já tenham se sentido, ou ainda vão se sentir assim, traídos, porque pediram tanto e não foram atendidos. Aqui está aqui. O Hebreu diz que Jesus foi atendido, mas como se ele não foi poupado da morte? É porque Deus não nos salva da morte, nos salva na morte. Porque senão seria covardia. Os que são de Deus, eu salvo. Então aquela piada que o cara caiu lá em São Paulo, e aí caiu do andaime, valeu-me São Francisco, aí da chaga do Canindé, não, eu sou o da chaga, puf, caiu no chão. Então é o seguinte, Deus nos salva, não da morte, que a morte faz parte do humano ser, mas na morte. Guardem isso. O próprio Jesus sentiu isso. Hebreu diz que Jesus
nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces, dezes e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que tinha poder de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua piedade. Deus nos salva na morte. E olhem, e aí mais ainda, aí mais, Ilma, e aí mais o seguinte, Marcos 13, 15, 33. Marcos 13, 33. 15, 15, escreva aí, Marcos 15, 33. Porque veja só o seguinte, aí tem que olhar para a cruz, sabe, gente? Tem que olhar para a cruz. Se não olhar para a cruz, tá certo? Se não olhar para a cruz, a gente tá frito. Tá certo? Tá aqui a cruz. Então, olha lá. É Marcos 15, 33. Diz assim. Às 3 da tarde, Jesus gritou um forte grito, com voz forte. Eloi, 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 lama sabachthani. Que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Olha, eu já passei por uma situação em que me senti decepcionado com Deus. Tinha uma criança, ligaram para mim dizendo que a criança estava ainda na época no SAMIL. E eu morava no cenário menor e nós rezamos muito, fizemos corrente de oração. Eu levei até a Eucaristia para lá. Eu levei esta âmbula aqui, essa teca. Eu levei e fizemos lá no SAMIL, tá certo? Fizemos lá uma capela. E quando eu fui lá, então, eu disse assim, olha, Deus está me dizendo com toda que essa criança vai ficar curada. Eu acabei de fazer a oração, a tia disse, padre, o médico acabou de dizer que ela está com morte cerebral. Isso foi em questão de 48 horas, entre adoecer e morrer. Certo? Entre adoecer e morrer. Eu me senti tão traído porque Deus tinha me dado a palavra. É tanto que no dia do enterro, eu fui lá, benzi o corpo da sepultura e não tive coragem de dizer uma palavra, porque eu não tinha palavra, eu estava me sentindo traidor. Porque eu suscitei esperança nas pessoas. Depois, conversando com o casal disse, o senhor foi tão presença. Então, se um dia a sua oração não foi atendida e você ficou decepcionado, parabéns. Está ficando cada vez mais humana. Está parecido com Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Tá certo? Meu Deus, por que me abandonaste? Então, ora, amados, justamente. Então, aqui, sabe, Nete, nesses momentos que a espada de dor traspassa a alma de Nossa Senhora e revela o sentimento de muitos corações. Então, na dor, os nossos sentimentos mais profundos são expressos, tá certo? Nossos mais profundos são expressos. E aí, pois é, Andrelise, não nascemos para Deus e voltamos para Deus. Mas em alguns momentos da vida, tem essa súplica, esse clamor, e é importante que todo mundo passe pela decepção. Há um livro interessante de um dos meus mestres, Anthony de Mello,
que é quebrar os ídolos, quebrar a imagem. Nós precisamos, todo dia precisamos quebrar a imagem que temos de Deus. Porque Deus é muito maior do que a imagem que nós temos dele. E em casa também é a mesma coisa. O grande problema do relacionamento familiar é porque tem uma imagem do outro. Eu não esperava isso de você. Coisa de louco. Como não esperava? Não me conhecia, não? Tá certo? Então, precisa quebrar toda a ilusão que a gente tem. Tá certo? Então, vamos lá. Então escreva, diga isso comigo. De súplica e de pedido profundo, Jesus conhece. Tá certo, então? Jesus da cruz, de súplica e pedido profundo, Jesus conhece. E até decepção também. Então, a gente pode botar de súplica, pedido profundo e decepção com Deus, Jesus conhece. Isso é loucura. Essa loucura, assim, pode ser loucura, a imagem que você tem de Jesus. Mas quebra essa imagem de Jesus. Porque se ele não ficou decepcionado uma vez com Deus, então ele não é humano. Então nós precisamos conhecer a palavra para entender que o nosso Deus é humano. Humano assim, só sendo Deus. Tá certo? Jesus conhece. Tá certo? Então agora vamos lá. Outro momento. Então nós já vimos que a oração em grego, no Novo Testamento, é troca o meu desejo pelo desejo de Deus e externar um pedido profundo. Então é o seguinte. Então, para que serve agora? Para que serve a oração? Para interagir com o Senhor. Oração é para interagir com o Senhor, trocando os desejos e minhas ideias humanas pelos seus desejos. Tá certo? E segundo, para expor as minhas necessidades. Troca de desejo e externar esse desejo profundo. Isso mesmo, Nédia. Perfeito. A oração é isso. Trocar o meu desejo pelo desejo de Deus. E daí eu preciso me demorar. Então, olha, tem um texto interessante, nós já vimos em outro dia. Pega aí Romanos 8:29. Romanos 8:29. Pega esse texto. Romanos 8:29. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Pega aí, por favor. Olha, gente, esse roteiro está também no Instagram aí, tá certo? Vocês podem pegar esse roteiro. E se alguém quiser, peça alguém daí, ou peça que eu mando, tá certo? Esse roteiro. Só estou seguindo o roteiro. Deusene, paróquia Nossa Senhora das Dores presente, é isso mesmo. Romanos 8:26, é 26, viu? 8:26. Diz assim: da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza. Pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Então, é o Espírito, tá certo? É o Espírito que vem em socorro da minha fraqueza. Emílio, obrigado. É o Espírito que já sinto, obrigado. É o Espírito que vem em socorro da minha fraqueza. Então, pediu o Espírito de Jesus. Só ele é o verdadeiro. Os outros espíritos a gente duvida. Se o Espírito aponta para Jesus, é o Espírito de Deus. É justamente, olha, Nanda, chega um momento. Outra coisa é a seguinte: para vocês terem ideia, quando eu estou doente, eu não rezo. Rezo nada. Eu só espero. Fico parado.
Tá certo? Então, como é que eu entendo? Vamos então agora, já estamos na metade de hoje. Então, como é que eu entendo a oração? Tá certo? Foi justamente isso, Isabela. Já sentia assim, perdida assim, não sabia o que pedir. É isso mesmo. E nessas horas é a melhor oração que tem. Porque, olha, porque Deus sabe. Deus entende, entende. Então, como eu entendo a oração? Tá certo? Olha, esse ano de 2020, eu estou vivendo o que eu meditei no retiro do ano passado, lá em Capim Grosso, ou lá em Itaparica. Então, é, vamos lá então. Como eu entendo a oração? Esse ano eu estou vivendo três palavras. A primeira, simples, estreito, suficiente. São três palavras. Tá certo? Três palavras. Simples, em grego, é sem mistura. Sem mistura, certo? Sem mistura. É tanto que puro como as pombas, né? É simples lá. Mas esse sem mistura, o simples, é, é puro. Tá certo? Puro. Então, estreito é o contrário de largo. E largo em grego é plateia. Então, um de cada vez. E a terceira palavra é suficiente. Então, simples, estreito, suficiente. Então, agora eu queria que. Isso é coisa mais complicada, mas eu queria. Na verdade, eu só queria falar sobre isso hoje. Então, vamos lá. Como é que eu entendo a oração? Tem uma passagem na Marcos 7, 21 a 22. Marcos 7, 21 a 22. Esse texto é um tapa na cara de todo mundo que se acha. Tá certo? De todo mundo que olha o outro assim com. Qual é? Vamos pegar o texto. O texto é Marcos 7, 21 a 22. Diz assim, Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7. Diz assim. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções. Olha só, são 13 coisas terríveis que saem de dentro do coração. Então, sai de todo o coração, de todos os corações. Quer dizer, em todo o coração que é humano, existe isso. Em algum momento da vida aflora. Tá certo? Em algum momento da vida aflora. Se mistura. Vem do coração. Diz assim, ó. Sai intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldade, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todo ser humano tem isso. Está dentro. Agora, e diz assim, e são essas coisas que fazem o ser humano impuro. Mas em grego é comum, iguais aos outros. Então, essas 13 coisas fazem todo mundo igual. Então, para que serve a oração? Para impedir que isso saia. Tá certo? A oração é para impedir que essas coisas saiam. Isso é lindo, gente. Então,
Todos nós temos essas 13 coisas. Todos nós. E aí, para que serve a oração? Para impedir que isso saia. Agora, por favor, peguem Mateus 4:11. 4:11. E tomara que vocês se assustem. Ou então, que bom, é isso mesmo. São as tentações de Jesus. São as tentações de Jesus. Olha só. Se eu acredito que Jesus é humano, nossa fé diz assim, Deus e homem verdadeiro, não é assim? Deus e homem verdadeiro. Então Jesus tem também no seu íntimo, porque é humano, essas 13 coisas. É de 1 a 11, viu, Emílio? De 1 a 11. Eu fico assustado em dizer isso, mas... Então, está dentro. E como prova que está dentro? É justamente as tentações de Jesus. Olha aqui, diz assim. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites, esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe, qual é a imagem que temos, a imagem primeva do tentador? É a serpente. Não é a serpente? É a serpente. E como é uma serpente? A serpente não tem forma, ela sempre vai se moldando de acordo com o ambiente. E onde é que mora? Em grutas. Pode entrar, pode ser nas minhas cavernas interior da mente? Pode. Pode habitar dentro dos meus desejos? Pode. E aí veja só o seguinte, foi tentado. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Então, o que é próprio do tentador? É suscitar a dúvida. Suscitar a dúvida. Aí Jesus diz, se és filho, eu sou filho, eu não preciso disso não. E por que Jesus disse não? Porque rezava. Pela intimidade com o Pai, conhecendo quem ele era. Então, aqui são 3 tentações. Olha, tem 3 tentações aqui. As 3 tentações. Mas são coisas boas, por exemplo. Saciar a fome do povo. É coisa importante, boa. Depois, subir no pináculo e para que todo mundo acredite nele. Ora, fica claro, se ele desce agarrado nos anjos, as pessoas, não, ele é Deus mesmo, só Deus anda assim. Coisa boa. E a outra, é que todo mundo se submeta à sua vontade, o reino de Deus. Então, as 3 tentações de Jesus são coisas boas. É saciar, tá certo? Saciar a fome, coisa boa, nesses tempos nesses tempos. Fazer com que as pessoas acreditem na mensagem, né? E as pessoas se submetam. Coisas boas, Jesus, não é este o meu caminho. Meu caminho é o outro. Meu caminho não é do ter, nem do poder, nem da glória. O meu caminho é da pobreza, da humildade, da humilhação. Me entende? Então é o seguinte, para que eu rezo? É para não deixar essas coisas aflorarem. Não sei não misturar. Então, o modelo é Jesus. Se eu acredito que ele é humano, tá aí, né? A oração serve então para pedir que eles venham afora. Estreito. Agora estreito, interessante. Estreito significa, nós só temos mais 13 minutos. Estreito significa é o contrário de plateia. Diz que estreito é o caminho que leva à vida.
e largo é o que leva à perdição. Estreito é, então, é o contrário de plateia. Plateia quer dizer pegar todo mundo, pegar tudo. Estreito significa estar presente no momento. Para que eu rezo? É para poder dar atenção a todos os momentos. Dar atenção a cada um. E veja só, sendo eu mesmo, sem mistura, diante do imprevisível. Aí eu quero mostrar algumas situações em que Jesus, bem humana de Jesus, que Jesus foi presente. Nunca deixou de ser ele. Não deixou que aquelas 13 coisas saíssem, aflorassem. Quer ver? Por exemplo, Marcos 2, 1 a 12. Marcos 2, 1 a 12. Diz assim, é lá daquele do Jesus estava pregando, o primeiro sermão dele, assim, pancada, lá em Cafarnaum, e aí não conseguia, tinha uma pessoa num leito, né, numa liteira, numa maca, e aí abriram o teto e desceram a pessoa na frente de Jesus. E o que Jesus Cristo disse? Vendo a fé dos 4 homens. Que presença! Eu fico a pensar assim, Jesus poderia ter tido outra reação. Ei, que falta de respeito é essa? Que zoada é essa? Vocês estão tirando a atenção do povo. Eu estou dizendo uma coisa tão bonita. Como é que Jesus teve tal discernimento? Oração. Oração. Então é o seguinte, a oração para que serve? Para eu ter discernimento. Aqui tem uma coisa importante, assim, que nós temos pregado muito, é que não existe regras como agir. Cada momento se age à sua maneira, no discernimento. Tá certo, assim? No discernimento. Não se taxa, não vou nem falar, não se taxa o mesmo remédio para todo mundo em qualquer situação. Cada pessoa tem um remédio diferente. Então, qual poderia ter sido a reação de Jesus? Ter mandado o povo calar a boca. Tira esse homem daqui, conversa. Eu vim foi para isso. Estão aqui por causa disso. Outra situação. É Marcos 4, 35 a 41. É da tempestade. Imagine o seguinte, Jesus cansado. Diz que Jesus foi colocado no barco do jeito que estava. Dormindo sobre um colchonete. Imagine, dormindo. E aí vem aquela tempestade e ele lá sonhando com a mãe dele, assim, embalado com a mãe. Irmãos, dormindo, que é uma beleza. Aí os discípulos vão lá, Senhor, acorda, você não está vendo aqui? Não se importa que a gente vá perecer? Ora, o cara está dormindo sono profundo e ser chacoalhado daquele jeito. Qual poderia ter sido a reação de Jesus? O Evangelho diz o seguinte, e é Marcos 4, viu, Desenê? Jesus diz assim, o vento, te aquieta, vento, silêncio, mar. Aí tudo acalmado, aí depois diz, você não tem fé, não? Que discernimento fantástico. Jesus podia perfeitamente ter brigado com os discípulos. Bande! Não. Que presença. Não deixou aflorar. Não. Para isso que eu rezo. Não está vendo a pandemia? Tá certo assim? A presença está presente, sabe, Paulo? Presente. E depois, outro texto, Marcos 7, de 24 a 30. Marcos 7. Pega em Marcos 7, de 24 a 30. Marcos 7.
Essa é ótima, Marcos 7. Marcos 7, de 24 a 30. É a história daquela mulher cananeia que tinha um espírito. O espírito estava no filho, na filha dela. E aí ela ficou, Senhor, me ajuda. E é porque Jesus tinha se ausentado e ir lá para Sidônia para fazer um retiro com os discípulos. Mas não ficou escondida. Foi logo a mulher. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E Jesus, não, 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 não. Mas eu quero. Olha, eu não vou dar a comida dos filhos para os cachorros. Foi duro. O que é que a mulher fez? Pof! É, senhor, tudo bem. Mas também os cachorrinhos comem do que cai da mesa. Tome. E Jesus disse que, o quê? Mulher, grande é a tua fé. Já pensou? Se Jesus não rezasse, o que é que ele teria dito? Imagine. Ele, a autoridade, uma mulher, uma pagã. O que ele diria? Ah, você sabe com quem está falando? Me respeite. Ele diz, grande é a tua fé. Jesus não se sentiu de jeito nenhum diminuído. Ao contrário, aprendeu com a mulher. Que presença de espírito. Vamos guardando. Para isso se reza. Para ter essa presença de espírito. Outra. Marcos 10, 35 a 40. Pega aí, Marcos 10, 35 a 40. É engraçado, os discípulos não entendem nada. 10, 35 a 40. Veja só, é Jesus falando, Marcos 10, 35 a 40. Diz assim, opa, Marcos 10, 35 a 40. Diz lá. Jesus estava falando que ia sofrer e tudo mais, ia ser. E aí, a cruz, aí os discípulos chegam assim, Senhor, eu queria fazer um pedido. Que é que cada um de nós sente à esquerda e à direita. Meu Deus do céu. Jesus poderia ter dado um cagaço neles. Não. Disse o quê? Vocês não sabem o que estão pedindo. Sabem? Não sabem. Tá certo? Não sabem. Tá certo? Pô, acho que eu não estou acertando. Eu estou em Mateus e Marcos. Marcos. Marcos 10, né? 35 a 40. Marcos 10. Aí Jesus diz, vocês não sabem o que estão pedindo. Ele diz, gente, você não aprende nunca. Não! Quem ama tem a paciência. Um dia eles vão entender. Que discernimento. Outro texto interessante. Vamos passar agora para Lucas. Lucas 8, de 1 a 3. Lucas 8, de 1 a 3. Diz assim, depois disso ele andava por cidade e por vasos, pregando e anunciando a boa nova do reino. Os 12 acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Meu Deus, como é que Jesus consegue? Como é que ele consegue sair do esquema tão pesado da cultura e se tornar ele mesmo? Hein, me diga, como é que ele consegue? Tá certo? E aceita que mulheres andem no seu grupo. É muita presença. Ele sabe para que veio. Porque reza sabe. E 9, Lucas, também 9, 51 a 55. Vamos lá, 9, 51 a 55. Lucas, 9, 51 a 55.
É aquele texto em que Jesus diz assim, tá direitinho, tá, Solange? Maravilha. Você está em Buriti dos Montes? É. Então vamos lá. Lucas 9, 51 a 55. É aquela história que Jesus vai para Jerusalém, bota o rosto, é para lá que eu vou, e aí manda os discípulos preparar o lugar para eles. Aí quando chega num povoado para os samaritanos sabendo que Jesus que Jesus ia para Jerusalém, não quiseram recebê-lo. Aí os discípulos ficam com raiva, o complexo da rejeição aflora. Eles, Senhor, eu quero que a gente jogue fogo para acabar com eles do céu. Aí Jesus repreende, vai embora. Que presença. Jesus não se deixou pelo sentimento, por esse sentimento. E o último maravilhoso. Lucas 23, 39 a 43. Pega aí, Lucas 23. Lucas 23. De 39 a 43. É lá do bom ladrão. Imagine o seguinte. Lá Jesus na cruz, sofrendo aquelas dores terríveis, né, já sem ar. Por todos os lados as pessoas falando dele mal. E aí, o bom ladrão diz assim, 39, diz assim, nem sequer temos a Deus e estamos na mesma condenação. Contra nós é de justiça, pagamos por nossos atos, mas ele não fez mal nenhum. E diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Ele poderia ter dito o quê? Pra lá, rapaz. Te cuida. Que presença. Amados, então, Jesus, a pureza de Jesus, a simplicidade de Jesus, justamente que ele não deixou que as coisas internas aflorassem. Tem uma história com Santa Teresinha de Jesus, que diz assim, está já quase terminando, diz assim, tem lá escrito, olha, quando eu vejo fulano de tal, me dá eu tenho tanta raiva, chega as minhas vistas se reviram. Mas ela ofereceu isso a Jesus. Aí sabe o que acontece? Foi encontrado o diário da freira. Aí ela diz assim, eu sou tão feliz porque sou a pessoa mais amada por Terezinha. Quer dizer, ter raiva, ter esse sentimento, não importa. O que importa é não deixar que aflore. E como é que eu faço isso? Rezando. Então, qual é a resposta? A resposta está em Marcos 1,35, que Jesus diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu de rumo a um lugar deserto e lá orava. Por que Jesus conseguia ser ele mesmo? Porque rezava todo dia. A oração serve justamente para eu ser presença, ter discernimento a todo momento. E tem outro texto, João 17, 1 diz assim, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. Está aqui, a oração. E o que fazer? E o que fazer? Aí eu vou encerrar. Diz assim, só falta 12 segundos. Não sou capaz de passar 1 hora em oração. Gente, paz a vocês, a gente